Olá, alunos da EJA, segunda fase, sejam bem-vindos à quinta aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Então, a nossa aula é a 5 e essa é a revisão e avaliação. E vamos dar início à aula. Então, vamos dar início à revisão desta aula e a nossa primeira revisão nós temos como tema impressionismo. Então, vamos mostrar uma imagem para vocês. Aí nós temos um quadro que é chamado Impressão Nascer do Sol, que foi pintada por Claude Monet em 1872. Então, Impressão Nascer do Sol é uma famosa pintura impressionista, como eu já falei, do pintor francês Claude Monet. Ela foi realizada em 1872. A pintura nasceu em Le Havre, que é um porto francês, em que Claude Monet representou essa obra. Neste dia estava uma névoa, certo? No fundo você observa os barcos e as chaminés na composição artística. Então, esta pintura, ela rompeu com todos os padrões tidos até a altura com as barreiras realistas que ainda se sobressaiu. Como tal, a pintura marcou uma profunda revolução social, embora demorada. Então, com essa pintura, Claude Monet, ele tinha o objetivo de pintar a iluminação, porque como vocês podem observar, olhando uma paisagem, em diferentes momentos do dia, essa paisagem, ela se altera, ou seja, de manhã cedo tem um tom diferente do meio-dia e à tarde. Então, Claude Monet, ele saiu do estúdio e foi pintar a natureza. Então, a pintura tinha o objetivo de pintar com pinceladas rápidas, para pegar essa impressão do sol em determinados momentos, certo? Então, você pode observar nessa pintura que o autor, ele dá pinceladas rápidas na terra. Então, a ideia principal dos pintores impressionistas é fazer com que a imagem pareça quase que completamente iluminada pelo sol. Para conseguir esse efeito, Claude Monet, ele ficou horas e horas ali pintando esse quadro. Então, esse é o objetivo dos pintores impressionistas, ou seja, pegar essa luminosidade do sol em determinados momentos do dia. Ou seja, os impressionistas, o tema dessas pinturas é pintar a alegria, a natureza, certo? Então, essa pintura, ela foi bastante criticada, ou seja, Claude Monet, ele expôs essa pintura num salão, certo? Lá na França. Então, quando ele expôs esse quadro, ele foi bastante criticado, principalmente por Louis Leroy, certo? Que ele fez a seguinte crítica: eu bem que o sabia, pensava eu, se estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Então, depois dessa crítica, Claude Monet se reuniu com alguns pintores e surgiu aí um movimento impressionista. Então, foi a partir dessa pintura que Claude Monet e os impressionistas revolucionaram a arte. Então, houve uma ruptura aí naqueles quadros tradicionais realistas.
E a partir daí surgiram as vanguardas artísticas, ou seja, os pintores estavam bem à frente do tempo. Então, vamos agora mostrar para vocês as principais características desse movimento. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, como já foi falado. Figuras sem contornos nítidos, ou seja, os impressionistas eles não contornavam as pinturas, eles davam pincelada diretamente na tela. E as sombras luminosas e coloridas, eles não usavam a cor preta. E mistura das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Ou seja, os pintores realistas, eles misturavam as tintas na paleta para dar um tom mais realista, por exemplo, a cor de uma pessoa, eles ficavam ali testando. Já os impressionistas, eles pegavam as cores puras e pintavam diretamente na tela. Então, ou seja, eles misturavam as tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. É por isso que você observa um quadro impressionista, você verifica as pinceladas ali do pintor. Nós também temos um outro pintor, certo? Aqui vocês podem observar, aqui Edgar Degas, que ele nasceu em 1834 e faleceu em 1917. Ele foi um pintor, gravurista, escultor e fotógrafo francês. É conhecido, sobretudo, pela visão particular do mundo, do balé, sabendo captar os mais belos e sutis cenários. Também é reconhecido por ter sido um dos fundadores do impressionismo. E como vocês podem observar, Edgar Degas, ele não pintava fora do estúdio, ele preferia pintar com a luz artificial, como vocês podem ver aqui, ele era conhecido como pintor das bailarinas. Então, a arte impressionista, ela é descrita pelos efeitos de luz ao ar livre. Edgar Degas não se interessou pela natureza, preferindo trabalhar em seu estúdio, em suas composições. As figuras muitas vezes estão em movimento ou em posições espontâneas. Degas interessou-se pelo desafio de representar a luz artificial usada nos espetáculos, como eu já havia falado. E agora a gente vai falar sobre um outro movimento. Aqui vocês podem ver, aqui é uma pintura chamada O Grito, de Edvard Munch. Bem, O Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, que ela foi pintada em 1893. A obra representa uma figura andrógina, ou seja, não tem sexo, não é um homem nem uma mulher, num momento de profunda angústia e desespero, como vocês podem ver aqui a imagem. O plano de fundo, lá atrás, é a doca de Fjord, ou seja, em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento impressionista. Então, diferentemente do impressionismo, os expressionistas, eles têm um tema mais pesado, eles pintam a angústia, o desespero, o medo, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, o artista ele deforma a imagem para expressar os sentimentos, ou seja, os sentimentos do artista. Então, isso aqui é uma obra expressionista, ou seja, expressão dos sentimentos do artista. E qual foi a origem do expressionismo? Em oposição ao impressionismo, o expressionismo surge em 1910, na Alemanha, com características que ressaltam a subjetividade e atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. Ao contrário dos impressionistas, os expressionistas procuravam representar o seu próprio mundo interior, uma expressão dos próprios sentimentos. A linha e a cor são usadas de forma emotiva e carregada de simbolismo, como vocês viram na imagem.
Ou seja, ele deforma a imagem, usa cores irreais e muito forte, porque para destacar as emoções interiores do artista. Então, os artistas eles colocavam em suas obras suas próprias conclusões e temperamento sobre suas visões do mundo, valorizando aspectos irracionais e instintivos no artístico. Foi a tendência de vanguarda que deforma a figura humana com a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. As obras de arte expressionistas mostram o estado psicológico e as denúncias sociais de uma sociedade que se considerava doente e na carência de um mundo melhor. Pode-se dizer que o expressionismo foi mais do que uma forma de expressão. Ele foi uma atitude em prol dos valores humanos no momento em que, politicamente, isto era o que menos interessava. E agora a gente vai mostrar as principais características deste movimento artístico chamado expressionismo. O entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade, ou seja, eles não representavam a realidade, e sim os sentimentos interiores. A valorização da gravura e da arte primitiva. A arte primitiva é aquela arte que não tem técnica, que qualquer criança desenha, sem perspectiva, com cores irreais. A deformação das formas e o uso das cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade, como nós já falamos. Alguns historiadores de arte apontam que a arte contemporânea começa no início da segunda metade do século XX, quando artistas como Andy Warhol, 1928-1987, Yves Klein, 1928-1962, e Joseph Beuys, 1921 e 1986, entre outros, começaram a fazer uma arte performática e conceitual. Então, vocês viram aí que a arte contemporânea ela inicia com uma arte performática com alguns artistas que nós já destacamos para vocês. E nós vamos agora falar sobre um movimento artístico que é chamado pop art, que é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life. Então, como vocês podem ver na imagem, esses artistas, eles pintavam em série alguns artistas que se destacavam nesse período. Por exemplo, Elvis Presley, Mary Monroe. Então, eles faziam várias caricaturas desses artistas em série com cores diferentes. Então, os artistas desse movimento artístico, eles usavam cores vibrantes, como vocês viram na imagem com visual de histórias em quadrinhos, de celebridade de cinema, televisão e embalagem de produtos que eram símbolos de consumo. As linguagens eram variadas, desde pintura, serigrafias, fotografias e vídeos, entre outras. Como vocês viram, nós vimos sobre pop art. E agora a gente vai mostrar um artista que se destacou nesse movimento, que é o Andy Warhol. Aí está a imagem dele, certo? Então, o Andy Warhol ele escolheu trabalhar com as latas de sopa Campbell's para provocar o pensamento crítico a respeito de como a sociedade produz e consome imagens. Sua intenção era discutir a função dos rótulos dos produtos em série do sistema capitalista que leva ao consumismo. Foi um dos principais artistas do movimento pop art. Quais as características da arte contemporânea? Ou seja, a pop art ela faz parte da arte contemporânea. É sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade e liberdade artística. Efemeridade na arte, ou seja, ela é uma arte que acontece só naquele momento, por exemplo, uma exposição.
e depois, por exemplo, uma peça de teatro, uma performance, ela acontece apenas naquele momento, depois ela desaparece. Abandono dos suportes tradicionais, ou seja, ela é feita na parede, o suporte da arte pode ser até o corpo humano, e ela mescla estilos artísticos. Ela utiliza também diferentes materiais, fusão entre a arte e a vida, aproximação com a cultura popular, questionamento sobre a definição de arte e interação do espectador com a obra. Aí a gente vai falar agora sobre exposições contemporâneas. Nas exposições contemporâneas, podemos encontrar projeções de vídeos, vídeos de animação, efeitos criados por computadores, com os mais diferentes recursos multimídias. Então, no dia a dia, a gente está... a arte contemporânea está presente, por exemplo, nos grafites no muro das cidades, nas mídias. Então, o artista ele utiliza muito as mídias, o computador, para produzir sua arte. E também tem a arte conceitual, que faz parte também da arte contemporânea. Então, o artista Marcel Duchamp, que nasceu em 1887 e morreu em 1968, ele provoca o universo da arte colocando o objeto do cotidiano em pleno espaço de exposição, que era reservado a obras de arte consagradas em pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. Aí a gente vai observar agora uma obra, olha só. Marcel Duchamp, ele pegou esse objeto, a fonte, que é um mictório, colocou numa galeria de arte, e isso aí chocou os telespectadores, os espectadores que foram numa galeria de arte, certo? Então, muitos olharam aquilo, ficaram chocados e se perguntaram, isso é um objeto ou arte? Então, ele deu o nome desse objeto de a fonte. Então, a fonte, ela coloca em evidência os questionamentos sobre a arte e seu futuro. Desde esse período, diversas mudanças ocorrem em pouco tempo. E até hoje, a arte contemporânea, há ainda quem pergunte, o que é arte? Para que serve? Então, olha só o objeto que Marcel Duchamp colocou numa galeria de arte, lá em Nova York. Então, isso aí faz parte da arte conceitual. A arte conceitual é uma arte-ideia em detrimento da arte visual, sendo o principal material da arte a linguagem. A grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras de fazer artístico, ou seja, ela é baseada na indagação. O que é arte? Então, Marcel Duchamp, com essa obra, deixou no ar. Então, ele questiona o que é arte. Será se isso é arte ou não é? Por exemplo, a arte contemporânea, certo? Então, sempre as pessoas estão questionando. Ah, mas eu sei desenhar melhor do que isso. Por exemplo, ver uma arte abstrata, vários traços, várias cores. Aí está sempre questionando, será se isso é arte? Então, a arte contemporânea, ela faz esse questionamento, essa reflexão. Então, principais características da arte conceitual: crítica ao formalismo e ao mercado da arte, crítica ao materialismo e ao consumo, popularização da arte como veículo de comunicação, também arte mental e reflexiva, radicalismo e culto à anti-arte, ruptura com a arte clássica e formal, uso de fotografia, textos, vídeos, instalações, performance, teatro e dança. Então, essas foram as características da arte contemporânea. E a arte conceitual, ela faz esse questionamento, essa reflexão. Isso é arte ou não é? Certo? Então, assim terminamos a primeira revisão. Espero que vocês tenham compreendido e gostado.